Graça e paz, amados. Tudo bem? Como que você está? Sim, você percebeu isso mesmo. Eu estou iniciando este vídeo de uma forma diferente, de uma forma muito reflexiva. Porque nesta semana eu estava assistindo um filme e foi falado uma frase que me deixou muito assim, sem saber o que falar, né? Quando um cônjuge, quando um homem, quando uma mulher enterra o seu cônjuge, perde o seu cônjuge, né, dá-se o título de viuvez, né? Aquele homem, aquela mulher fica viúva por perder o seu cônjuge e ter que enterrá-lo, ter a dor de enterrá-lo. Quando um filho perde a sua mãe pela morte, né, chama-se de órfão, né? Aquele filho, aquela criança, ele fica órfão por ter a dor, sabe? O desgosto de enterrar os seus pais. Mas quando um pai e uma mãe perde o seu filho, vê o seu filho, fruto da sua vida, se perdendo, tendo que ser sepultado, ser enterrado, já parou para pensar que não tem nome para isso? Talvez se você pesquisar, deve até ter um nome técnico, alguma coisa que venha representar, mas falamos de viuvez, falamos de orfandade, né? Mas qual é o título que dá para um pai que perde seu filho? Para uma mãe que perde a sua filha, o seu filho? Isso me deixou muito atento, porque qual é o tipo de dor mais profunda? Perder o esposo, a esposa, né? Perder os pais ou perder os filhos, dependendo da idade, né? A gente aprende que a ordem natural da vida são os filhos enterrarem os pais, né? E realmente essa seria a ordem, mas Deus tem o controle de tudo em sua mão e Ele sabe o momento certo, o tempo de vida que cada um de nós temos. Mas qual é a dor pior? Talvez falar para você agora qual é o tipo de dor, não tem como a gente colocar numa balança, vai mesmo pela profundidade do vazio, da perda que você teve, que eu tive. Sabe, isso me fez refletir. Será que desses três a pior dor é a do pai que perde seu filho, da mãe que perde a sua filha, seu filho, ao ponto de não conseguirem colocar um nome para representar essa perda? Sabe, mediante a esta frase, né, esta parte do vídeo que chamou muito a minha atenção, eu quero dividir com vocês, dentro da palavra do Senhor, situações parecidas com essa que eu tenho certeza que vai trazer grande reflexão. Sabe, começando esse vídeo, não tem como a gente não citar que nós temos o agora, o hoje, e talvez prolongar ações que vai representar o amor e a importância das pessoas na nossa vida pode ser tardio, sabe? Então diga hoje que você ama, diga hoje o quanto as pessoas são importantes, releve certas situações, porque amanhã pode ser tardio demais. Talvez hoje, enquanto você está vendo este vídeo, pode ser o último contato que você vai ter com alguém que você tanto ama, né? Porque a gente não sabe do amanhã. Às vezes se fala muito, né? Se eu tivesse mais uma chance, o que eu faria? Se eu tivesse mais uma chance, o que eu falaria? Sabe, a chance é agora, é neste momento. Então eu quero começar falando do nosso Deus, do nosso Pai. Sabe, eu aprendi algo muito interessante e quero dividir com vocês. Em Gênesis, no capítulo 1, vai dizer assim no versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós temos uma conjugação que nos dá a entender que Deus, o Pai, estava com Jesus, seu Filho, com o Espírito Santo, arquitetando a construção, a criação do homem. Eles estavam juntos no início, estiveram juntos sempre, em vários momentos, que a humanidade foi passando pelas etapas da civilização. Sabe, agora quando a gente vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3,
vai nos mostrar algo muito interessante também. Olha só o que diz no versículo 27. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Em outras traduções diz: em quem eu tenho muito prazer. Deus, o Pai, estava com o Filho no início. Aqui, na caminhada de Jesus como homem, no plano de salvação, ele escuta o seu Pai dizer: eis aí o meu filho amado, um filho que eu amo muito, que eu tenho muito prazer em sua vida. Sabe, esse amor, esse cuidado de Deus para com Jesus é maravilhoso. A gente aprendeu também isso, né? Que Deus só teve um filho, que foi Jesus. E nós fomos enxertados, fomos adotados como filhos, mediante a receber Jesus como nosso Salvador. Então aqui, Jesus escuta seu Pai dizer que tem muito prazer nele e que ele é muito amado. Sabe, esse relacionamento tão poderoso, tão maravilhoso, está em andamento para um momento muito importante para a salvação da humanidade, mas também para a separação do Pai e do Filho. A palavra vai falar no Evangelho de João, no capítulo 3, que é um versículo que você conhece bastante, no versículo 16, assim, ó: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, João está nos afirmando que Deus amou o mundo de uma forma tão sublime, tão poderosa, que deu o seu Filho, permitiu o seu único Filho morrer, para que a salvação chegasse a cada um de nós. E versículo 39 do capítulo 26 de Mateus. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui eu aprendi algo muito interessante com o pastor André Fernandes, que ele fala que este cálice aqui, ele simboliza o momento único na criação da humanidade, do universo, onde houve separação entre o Pai e o Filho. Passa de mim este cálice. Por quê? Porque aquele cálice representava todo o pecado da humanidade. Diz a palavra que Jesus suou sangue no Getsêmani, e Getsêmani significa lagar, lugar para imprensar algo, né? E aquele suor transformado em sangue representou todo o pecado da humanidade sendo esmagado nele. Sabe? Então, quando o cálice vem representar o pecado, a perversidade, a nossa falha, isso quer dizer que a separação entre pai e filho aconteceu por quê? Porque Deus não compactua com o pecado. E naquele momento Jesus se fez maldito, morreu na cruz do Calvário, recebeu sobre si toda a nossa maldade, toda a nossa perversidade. E neste momento houve separação entre o Pai e o Filho. Será que nós conseguiremos mensurar o tamanho da dor que Deus sentiu naquele momento, vendo Jesus representando você e eu naquele Calvário? Que dor foi essa? Sabe, talvez por não ser o sacrifício maior, uma dor representativa mais evidente para a humanidade, talvez por isso hoje não existe uma palavra na linguagem popular para representar a dor de um pai que perde seu filho. E ali ele fez isso tudo para salvar a tua vida e a minha vida. Sabe, e mediante a isso eu pude perceber o quão grande é o amor de Deus, que mesmo salvando você e eu, ele continua sendo misericordioso, porque poderíamos estar com o nosso destino decretado para a perdição, para a morte, mas ele nos salvou mediante o seu Filho Jesus Cristo, nos recebeu como filhos também, quando o sacrifício de Jesus foi executado e a ressurreição veio para poder abrir a porta para a tua salvação e a minha salvação.
E aí, em meio a isso tudo, eu fui levado a algumas passagens que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida também. Vamos lá? Olha só, diz assim a palavra do Senhor lá em Lucas. Em Lucas, no capítulo 7, no versículo 11, vai falar o seguinte: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus se compadeceu do coração daquela mulher. Nós lemos que ela era viúva, já estava na dor de ter perdido seu esposo e agora perde o seu filho também, único filho. Eu imagino Jesus olhando para aquela mulher e entendendo que o que ela estava passando, o Deus Pai também passou quando Jesus foi separado dele momentaneamente para representar você e eu no Calvário. Então ela chorando, desesperada, muitas pessoas acompanhando, ele se compadeceu e ele consolou o coração daquela mãe, não com palavras, né? Porque não é fácil nós falarmos alguma coisa para alguém que perdeu um ente querido. O máximo que nós podemos oferecer é um abraço e olhe lá. Mas Jesus presenteia aquela mulher, cura aquela mulher. Com o quê? Ressuscitando o seu filho. Ela teve a chance de ter o seu filho ressuscitado, a alegria voltou para o lar, mas quantos não têm esse privilégio? Que ainda convive com a dor da perda. Sabe, mas ainda bem que nós temos o Espírito Santo, nosso paracleto, nosso consolador, que nos ajuda a suportar esses dias difíceis. Vamos lá para mais uma passagem? Agora nós vamos no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 4, vai falar assim no versículo 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano. Segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele a tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até meio-dia e morreu. Aqui a mulher sunamita, né, aquela família que recebeu Eliseu e Geazi em sua casa, abençoou os homens de Deus ali. Deus abençoou aquela família com uma gestação. A criança nasceu, cresceu, certo dia trabalhando com o pai, sentiu uma dor de cabeça muito forte, quando ele volta para casa, morre praticamente nos braços de sua mãe. Como mensurar a dor desta mulher? Talvez essa mulher já tinha a dor de ter tentado uma gestação anteriormente, não tinha conseguido. O profeta percebe que a família estava incompleta, profetiza a gestação, sabe? A gestação acontece, a criança nasce, a alegria naquele lar, ela se torna maior ainda, até que a dor da perda chega para aquela mãe. E a palavra fala que ela foi até ele, né? E ele ministrou sobre a criança e ela ressuscitou. Mais um exemplo de uma ressurreição. Mas eu volto a falar, quantos não tem esse privilégio de receber a ressurreição de um filho? E tem que conviver com essa dor. E é interessante que essa mulher foi reivindicar. Eu não fiz nada, não pedi nada, sabe? A dor, ela é tão imensurável que talvez encontrar justificativas para representar aquela perda pode ser algo natural, né? E isso aconteceu também, esse tipo de reivindicação aconteceu também em outra passagem. Primeiro Reis, no capítulo 17, vai falar assim pra gente no versículo 8. Ó. Agora é sobre a viúva de Serepta.
já com o profeta Elias. Diz assim, ó, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Aqui a palavra mais uma vez fala de uma mulher viúva, uma mulher que tem a dor de ter perdido o seu esposo, né? E estava passando por um momento muito difícil, muito delicado, de escassez de tudo. E para completar, o dia difícil se tornou pior ainda. Olha só o que diz a palavra no versículo 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Essa morte chega depois de um momento de reversão. Os dias eram difíceis, elas estavam com muita fome, né? Elisa encontrou ela na rua catando graveto para poder fazer a última comida, certo de que eles iriam morrer. E aí o profeta entra em sua casa, Deus muda a sua história, sabe? Tudo é restaurado. E depois que a restauração vem, chega a notícia ruim da doença do seu filho e da morte. Mais uma vez, a dor de uma mãe que perde seu filho. Momentos de altos e baixos acontecem na nossa vida assim de uma forma muito que não dá para explicar. Talvez é rápido demais, às vezes é rápido demais. Tá tudo bem hoje, amanhã também, daqui a pouco passa 2 dias, a situação já vira ao contrário. Hoje a gente está bem, amanhã sente uma dor aqui, quando você vai fazer o exame é uma doença grave, uma situação complicada. Sabe, isso tudo mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa vida e mais ainda me faz refletir de que sim, nós temos o agora. Só temos o agora. Sabe, então fazer o que é importante, fazer o que é determinante, dar o nosso melhor para quem amamos é agora, é neste momento. Porque como eu falei lá no início do vídeo, talvez hoje pode ser o último contato que você está tendo com alguém que você ama. Achando que amanhã vai ser normal, achando que mês que vem você pode melhorar ou fazer diferente e mês que vem não vai chegar. Mês que vem serão dias de luto e não dias de alegria ou que você e eu tentaremos fazer melhor. Por que não nos esforçarmos para poder fazer o que é certo agora, o que é bom agora? Sabe, isso é muito importante. Aqui falamos de morte mesmo, natural. E agora eu vou fechar esse vídeo com uma palavra que você conhece, mas eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também, que está lá no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 15, no versículo 24, vai dizer assim, ó. Porque este meu filho estava morto. Aqui é a passagem do filho pródigo. E reviveu. Estava perdido e foi achado. Uma morte não física, mas de consequência de decisões. Quantos hoje não sofrem porque decisões equivocadas foram tomadas por filhos, né? E a sensação de que eles estão mortos, que não vão voltar mais, que suas decisões serão determinantes para um futuro sombrio, sabe, sem perspectiva de melhorar, de ser diferente. Sabe, Deus mudou a história dessas famílias que nós falamos aqui com a ressurreição, mas a dor da perda não deixou de acontecer, o luto não deixou de acontecer. Aqui, este pai viu seu filho saudável indo embora, tomando decisões, achando que essas decisões seriam assertivas para a sua vida e não foram. E este pai teve o privilégio de ver o seu filho voltar, porque a ida dele mediante a decisão tomada gerou morte no seu coração, morte na sua mente. As suas decisões foram de morte, mas ele fala, esse filho que estava morto por decisões equivocadas voltou, reviveu. Este momento aqui é para você que aguarda o retorno do seu filho, da sua filha para a presença do Senhor. Ele é poderoso para poder ouvir a tua oração, sabe, retirar essa dor que está no teu peito, que às vezes ela parece ser infindável, porque nada cria expectativa ou esperança de que vai mudar.
mas nós servimos um Deus vivo e todo-poderoso que muda tudo na hora certa. Amém? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Talvez nunca consigamos dar destaque a uma palavra que represente a dor de um pai, de uma mãe que perdeu seu filho, sua filha, seja na morte física, seja no afastamento da casa, da presença do Senhor. Mas, contudo, nós precisamos continuar confiando no Senhor, no Deus Pai, que não mediu esforços para poder salvar você e eu, enviando o seu único filho ao Calvário. Deus sentiu a dor, você e eu também sentiremos, mas o importante é nos mantermos firmes e confiantes no Senhor, porque os seus planos nunca serão frustrados, nunca serão impedidos quanto à nossa vida, quanto à tua família. Amém? Eu te abençoo com esta palavra, no nome de Jesus.